Passado e presente. Quem trafega pela Belém-Brasília não imagina a riqueza de uma história que parece escondida. Falar da Estrada do Progresso é falar de uma dupla memorável. É impossível falar da Belém-Brasília sem citar esses dois pioneiros, Jorge Unes, o gaúcho, e Bernardo Sayão. Essa dupla marcou época. São personagens que, na realidade, fizeram a execução desse projeto, abrindo essa rodovia aqui nas décadas de 50, 60, em plena selva. 50 anos em 5. A famosa frase do governo Juscelino Kubitschek na criação de Brasília. JK queria também ver a Amazônia integrada através da rede de transporte. Daí veio o projeto Belém-Brasília, um dos principais símbolos do governo de Juscelino. Para realizar a missão, o engenheiro Bernardo Sayão foi convidado pelo presidente. Sayão contou com o apoio do amigo gaúcho. A partir daí, a história de Araguaína se confundia com a vida de Bernardo Sayão e principalmente de Jorge Unes. Eu fui para o DNR, também indicado por ele. Fui trabalhar no DNR como chefe de distrito lá no Rio. Aí a equipe lá de Anápolis, por exemplo, os Pina, o PSP, essa turma toda, e PTB, resolveram fazer uma homenagem trazendo para ser vice-governador em Goiás. As imagens são de um documentário que fala da construção da Belém-Brasília e de seus personagens, com destaque para Bernardo Sayão. Década de 1950. Antes mesmo de Araguaína ser criada em 58, Gaúcho já contribuía para o crescimento e o povoamento da futura cidade, referência em Goiás e Tocantins. Essa rodovia, ela basicamente abre uma nova organização e econômica das organizações territoriais do norte goiano, que você tira o eixo de circulação que existia no rio Tocantins, que era um eixo fluvial, e passa então uma nova organização do transporte fundamentada em cima dessa rodovia. As máquinas comandadas por Gaúcho entraram para a história de Araguaína. O equipamento adquirido pelo presidente JK foi importado para abrir a estrada, um tempo em que poucos como Jorge Unes podem relatar. Nós fizemos esse trabalho todo com equipamento que tinha que ser importado, porque nós não tínhamos esse equipamento. Levamos um relatório pensando que nós íamos ter surpresa. O presidente assinou tudo e determinou que viesse no maior parte do tempo. Então recebemos máquina por Belém, máquina por Santos, e conseguimos trazer esse equipamento todo, espalhamos pela estrada fora, para fazer uma penetração. Todo o equipamento ajudou não só a concretização do sonho de JK em integrar a Amazônia, mas também possibilitou a história de muitas cidades. As fotos registram o primeiro ponto de lazer da região de Araguaína, o acampamento do Gaúcho, que ficava abaixo da hidrelétrica Corujão. Até no futebol, Jorge Unes deixou sua marca. O time, formado por operários da BR, levava o seu nome na camisa, Gaúcho Esporte Clube. A vida de Jorge Unes na época da construção da rodovia foi de trabalho, alegria, mas também de susto. Em 1957, um incêndio no motor do avião obrigou o piloto a pousar a aeronave em plena floresta. Gaúcho estava a bordo e sobreviveu. Bernardo Sayão e Jorge Unes eram responsáveis por cuidar também dos trabalhadores da rodovia. Para receber atendimento médico, os homens contavam com o apoio de um helicóptero. O hospital mais próximo ficava a 2 dias de viagem por terra. No acampamento, a primeira-dama Sara Kubitschek enviou um hospital móvel chamado de carro-hospital. A floresta também ajudava a encarar a vida difícil. Do cipó, os trabalhadores extraíam a água para o consumo. Na foto, Sayão mostra seu encanto pela natureza e parecia um prenúncio. Enquanto trabalhava na região de Açailândia, no Maranhão, Bernardo Sayão foi atingido por uma árvore e não resistiu.
No documentário, um dos chefes de acampamento que presenciou o fato relata o momento que ficou marcado. Então, nesse dia, um domingo pela manhã, ele chamou os chefes de turma, né? Ele dá a disposição detalhada do serviço a seguir. Pegou o mapa, abriu sobre as pernas, sentou na rede, descanchado assim, com o mapa nas pernas, né? E ali nós estávamos todos em roda, né? Eu faço camisa de poção mais frágil, eu fiquei pelo lado da cabeceira da rede, olhando melhor para o mapa, né? Por cima da cabeça dele. Aí quando o pessoal de fora, o vento está para lá, os árvores estão... aquele rangido na mata, uma grossa na outra. Aí, quando a turma gritou, olha o pau, muita gente correu de baixo. E ele não teve tempo de tirar a perna. Quando ele foi fazendo assim para se levantar, tirar a perna, o galho caiu de lá para cá. Ele estava assim, as farpas que veio, quebrou aqui a omoplata, bateu aqui na cabeça dele, calcou que ele ficou com o queixo topado. Aqui. Quebrou a omoplata dele, a clavícula que ele topou aqui na omoplata, e entrou muitas farpas das quais, como ele estava assim, saiu umas duas aqui embaixo. Aí o galho tombou para o lado, ele ficou ali. Aí chegaram com a vara, deslizaram, limparam, nós amarramos a rede e tomamos o caminho, cerca de 100 homens. Nós conduzimos eles cerca de 40 quilômetros, né? O helicóptero, quando veio, passava, via o povo naquelas aberturas, mas não podia baixar, né? E nós ia vindo já cerca de 4 da tarde, quando ele baixou aí nessa clareirazinha e recebeu o corpo do outro para conduzir para sair, né? O dia da morte do engenheiro foi um dos poucos em que o trabalho ao longo da Belém-Brasília foi interrompido. Coube ao amigo gaúcho concluir a missão. 16 dias após a morte de Bernardo Sayão, Gaúcho, ao lado do presidente JK, derrubam a última árvore, um jatobá de 45 metros de altura. 31 de janeiro de 1959, a Belém-Brasília estava pronta. Essa rodovia vai permitir, então, uma circulação de mercadoria entre sul, sudeste e o norte do país, permitindo, então, assim, que vilas, povoados fossem criados e se tornassem cidades. Jorge Unes seguiu sua vida. Hoje, reside em Goiânia ao lado da família. Gaúcho, Bernardo Sayão, a dupla que construiu a estrada do desenvolvimento de várias cidades, entre elas Araguaína, que no vai e vem da Belém-Brasília segue seu rumo.